Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer vocês a oportunidade de a gente estar conversando aqui. Quando eu vi essas crianças passando, encheu meu coração de alegria de ver a continuidade, né? A gente que já passou dos 50, a gente que já passou dos 50, a gente quer que a coisa continue, né? Então eu fiquei muito feliz. Casa de Eurípides Barçanufo, um grande educador, alguém que se primou pela educação. Ele que fez a primeira escola espírita do Brasil, eu não sei se do mundo, porque o único lugar, acho que tem espírita, é do Brasil. Então, a gente está numa casa que mexe com educação, que mexe com conhecimento. E hoje eu não vim aqui para trazer conhecimento para vocês. Eu vim para bagunçar a cabeça de vocês. Eu tenho um sistema de dar aula, que eu dava muita aula lá em São Paulo, que eu não trazia nada mastigado. Eu fazia as pessoas pensarem. Porque quando você vai para casa pensando no que eu falei, você continua. Eu fui muito tempo na igreja católica, né? E comecei na igreja católica, mas há pouco tempo atrás nós fomos uma missa de 7º dia de um irmão da Regina, e saímos dessa missa com os meus cunhados. Eu perguntei a eles, o que o padre falou? Nenhum me respondeu. Nenhum soube me dizer. E eu fico muito chateado. E lá em São Paulo nós estamos fazendo fizemos uma campanha, depois que apareceu aquela série Os Enviados, fizemos uma semana espírita baseada nos apóstolos. E cada um de nós, cada um dos palestrantes, tinha que escolher um apóstolo para falar sobre ele. E o Fernando escolheu quem? Quem que eu escolhi? Quem que vocês acham que eu escolhi? De quem que falava isso aqui, ó? Tomé. Eu fui escolher Tomé. Por que que eu fui escolher Tomé? Quando a gente fala em Tomé, o que vem na cabeça de vocês? Dúvida? Vocês veem dúvida na cabeça de vocês? Não entendi? Só acredito vendo. Isso é bom ou isso é ruim? Dúvida? Então eu escolhi Tomé. Porque Tomé é um exemplo para a gente seguir. Tomé, depois que Jesus morreu, vocês sabem para onde? Cada apóstolo foi para um lugar. Pregar o evangelho de Jesus. Para onde foi Tomé? Para a Índia. O lugar mais difícil que poderia alguém escolher para ir pregar um evangelho novo. Porque a Índia tinha... Quantos deuses tem na Índia? E Tomé pega e vai para a Índia pregar o evangelho de Jesus. Foi morto pelos sacerdotes indianos, espetaram ele com uma lança, porque não concordavam com o que ele falou. Mas ele foi para a Índia. Ele tinha alguma dúvida? Ele era uma pessoa que não tinha fé? Muita fé. Para enfrentar o que ele enfrentou, era um dos apóstolos que mais fé tinha. Mas foi colocado para a gente que ele era um apóstolo incrédulo. Por quê? Porque ele queria comprovar as coisas. E antigamente a gente não podia comprovar nada.
A gente não podia nem sentir nada. Principalmente o ser feminino, se sentisse alguma coisa, ia parar onde? Uma fogueira. Então, eu trouxe Tomé aqui para a gente entender o que foi ensinado para a gente até hoje. Nós tivemos um grande mestre, nós tivemos o maior dos mestres, nos ensinando aqui há 2000 anos atrás. Cada um dos apóstolos, vocês estão assistindo The Chosen? Cada um dos apóstolos era uma tranqueira, gente. Pedro, nossa senhora, Pedro queria bater em todo mundo. Briguento, trambiqueiro. Tinha apóstolo ciumento. Tinha apóstolo que tinha traumas, porque ele tinha defeito na perna. Tinham ciúmes da Maria Madalena. Tinha apóstolo que cobrava impostos. Mateus. Então a gente vê que Jesus escolheu um número de apóstolos, todos iguais a gente, tranqueira, azedos, cheio de problemas. Ele não foi escolher sacerdotes, ele foi escolher gente do povo. E a gente vê que Tomé, ele tem duas coisas antagônicas dentro dele, até então. Ele tinha a fé e a razão. Era um apóstolo que tinha muita fé, mas ele queria comprovar alguma coisa. Ele queria comprovar aquilo que ele viu, porque nós temos o ver e nós temos o crer, nós temos a razão e nós temos a fé. Baseado nisso, eu vou pedir permissão para vocês para contar a minha história. Eu comecei com 16 anos de idade, eu queria ser bonzinho. Eu não era uma pessoa que pensava em fazer maldade, em matar passarinho, nada dessas coisas. E eu com 16 anos, eu comecei a querer procurar alguma coisa. E minha mãe, muito católica, apostólica, romana, tinha uma amiga dela que era professora de catecismo da igreja do Brooklyn, lá de São Paulo. Ingressei para começar a estudar, depois de ter sido batizado, todas aquelas coisas que a gente fazia. Comecei na igreja do Brooklyn. E o padre começava a ensinar as coisas para mim, e a minha cabeça entrava em parafuso. Eu não sei a de vocês, mas a minha cabeça entrava em parafuso. Primeiro, com esse tal de pecado original. Você tem pecado original? Da onde vem esse negócio de pecado original? Eu entrava lá e falava, mas que raios que eu tenho esse pecado original? Ah, mas veio de Adão e Eva. Conta para mim a história de Adão e Eva. Resumida, não conta muito longo não, senão a gente fica até meia-noite aqui. O que era Adão e Eva? Eles viviam aonde? Quem que vivia no paraíso? Adão e Eva. Viviam no paraíso, os dois pelados, sem fazer nada o dia inteiro. Né? Então você imagina você pelado no lugar que você já está há muito tempo e não faz nada. E a sua mulher está do seu lado e ela pergunta para você, Adão, você me ama? Você olha para o lado, olha para o outro, fala, mas eu não tenho escolha. Só tem você. Aí o dono, Deus, coloca no meio do paraíso um brinquedo novo. O que ele botou lá no meio do paraíso? Cobra. Não, a cobra não. A cobra é depois. O que ele botou no meio do paraíso? A maçã. A maçã? Não. Nenhuma Bíblia, nenhum evangelho está escrito que é maçã. Vocês acreditam nisso? Em nenhum evangelho, em nenhuma Bíblia, em nenhuma língua diz que a árvore que ele colocou no meio do paraíso é uma macieira. Não sei quem depois que plantava maçã
queria fazer o ibope de comer o fruto proibido, o que é proibido é mais gostoso, inventou que era maçã, mas era a árvore do conhecimento. Você tem filho? Pega uma caixa de bombom, bota no colo dele e fala para ele assim, não coma. E você tem certeza que ele não vai comer. Aí eu pensava assim, pelo amor de Deus, como é que um cara bota uma caixa de bombom no colo das crianças e ainda fica bravo com elas quando elas comem, expulsa elas do paraíso? Eu falei, deu graças a Deus de eu ser expulso desse paraíso, que para mim isso aí é um inferno. Viver sem fazer nada o dia inteiro e ainda põe uma praga nas crianças, fala assim, você comerás do fruto do seu trabalho. Espera aí, gente, trabalhar é coisa feia, é? Ser útil na vida é ruim? Eu não entendia um Deus desse. Eu falava assim, como é que Deus, sendo Deus, faz uma coisa dessa? E acha que as crianças não vão comer o bombom. E ainda eu sou culpado disso, o pecado original. Eu sou culpado dessa história toda. Imagina a minha cabeça com 16 anos. E aí, vem me contar a história de um tal de Moisés. Cara bonzinho, né? Esse tal de Moisés, ele faz uma aliança com Deus para fazer o quê? Para torturar os egípcios. Os egípcios são filhos de quem? Do capeta? Quem que criou os egípcios? E por que ele faz um acordo com Moisés? Primeiro ele maltrata, tortura todos os egípcios, mata o filho dos egípcios, depois, não contente, ainda mata os egípcios todos. Não foi isso? Eu falei, pelo amor de Deus, que cara malvado esse tal de Moisés, gente. E para nós, não, isso não está entrando na minha cabeça. E eu questionava o padre, olha só. Eu questionava, eu falava, padre, mas isso aqui não... Ele falava, isso é mistério de fé. Bora, vamos, tem mais. A cobra. Pergunta a vocês, cobra tem mão? Ela podia pegar a maçã? E o que a cobra fez? Tentou ou falou para ela, coma, que isso é bom? Não foi isso que a cobra falou para Eva? Veja bem a utilidade da cobra. É como ela não podia pegar a maçã, ela não tem mão. Ela foi no ser feminino, que ela só fosse no Adão ia falar assim, eu não vou pegar isso não, tenho medo. Mas ela foi na mulher já é mais atirada, né? Ela foi na mulher e falou, olha, aquilo ali é bom. A cobra não fez uma coisa boa? E a primeira coisa que a gente pensa é bicho peçonhento, tinhoso. Olha a utilidade da cobra. Moisés, não contente com isso, não contente de ter matado todos os egípcios, o que ele fez? Vai para aquele monte danado, daquele monte, filho da mãe daquele monte lá, sobe naquele monte e faz o quê? Essa mardita desses 10 mandamentos. Conta para mim o primeiro mandamento. Esse é fácil. A partir do terceiro, nós estamos todos no inferno. Você não escapa do segundo. Algum de nós chega até o terceiro, mas não passa do quarto. Para onde você ia? Se você descumprisse um dos 10 mandamentos. O inferno. Eu já estava no inferno, eu ia fazer o quê? Abraçar o diabo, né? Eu falava para o padre, eu vou abraçar o diabo, porque eu já estou no inferno. Os 10 mandamentos de Moisés é um absurdo. E se você não tem escapatória, vai para o inferno, que raio de Deus é esse? A minha cabeça
Não batia. A minha fé ia para um lado, a minha razão ia para um outro lado. Eu não conseguia entender Deus. Ainda aparece um tal de Noé e faz o quê? Vamos matar o resto. Já não chega, o Moisés matou os egípcios, o Noé quis matar o resto, matou. Fiz um acordo com Deus, pegou uma arca, salvou os bichinhos, meia dúzia de pessoas, e o resto ele fez o quê? Matou todo mundo. E a gente acha que esse Deus é bonzinho. E vai ensinar isso para as crianças. Por isso que nós estamos vendo muita gente fugindo da igreja. Ninguém entende. A criançada de hoje, principalmente, não aceita essas besteiras. E eu, com meus 16 para 17 anos, chego no padre, ô seu padre, vem cá. Esse mistério de fé, o senhor não sabe ou o senhor não pode me contar? Ele me mandou embora. Ele chegou para mim e falou assim, Fernando, procura outras coisas. E eu cheguei em casa chateado. E eu era bem pimentinha. Minha mãe já me viu e falou assim, Fernando, o que você aprontou? Eu falei, mãe, o padre mandou eu embora. Mas o que você fez? Eu fazia pergunta, mãe. Eu fazia muita pergunta. E ele mandou procurar outras coisas. Aí minha mãe falou, ele não te mandou embora. Ele falou para você procurar outras coisas. Talvez aquilo lá não seja bom para você. Aí eu fiquei na minha. Mas o universo... Conhece o universo? A gente chama de plano espiritual aqui na Casa Espírita. O plano espiritual já estava aprontando para o meu lado. Sabe? Eu acho que eu já fui aquela de batina vermelha, umas vidas anteriores, né? Então, eu acho que o plano espiritual começou a falar assim, vou mexer com esse moleque, vou mexer com esse menino. Estou eu passando pela minha casa, na sala, minha mãe conversando com uma amiga dela, e essa amiga dela com um livro na mão. Eu fui cumprimentá-la, bati o olho no livro. O que estava escrito ali no livro? O Livro dos Espíritos. Falei, nossa, velho. Ô, dona Marlene, isso aí é livro de fantasma, é? Ela falou assim, não é fantasma, é o Livro dos Espíritos. Eu falei, mas que raio de livro de espírito é esse? Né? Contos de... Eu assisti aquele Cine Mistério, né? Eu gostava dessas coisas. Ela falou assim, não, é uma filosofia que mexe com o espírito. Imagina como eu fiquei, né? Aí eu falei, senhora pode me prestar esse livro? Eu posso ler esse livro? Minha mãe já queria excomungar ela. Aí ela falou, não, toma esse para você. Meu Deus do céu. Eu peguei o livro e eu não sabia se eu lia ou se eu não lia. Olha o medo que eu estava. Eu vou abrir esse negócio, vai sair espírito aqui de dentro. Aí eu subi lá para o meu quarto e leio, não leio, leio, não leio. E eu não consigo ler aquelas coisas que vem antes do livro. Aquele monte de coisa, agradecimento, e não sei. Eu não leio, eu já vou no primeiro capítulo, né? Aí eu abri, primeiro capítulo. Pergunta número 1. Qual é? O que é Deus? Nossa, o meu coração ele fez assim, ó. Chegou até a bater, que nem falou o homem. Meu coração chegou até a bater. Eu falei, peraí, Deus não é quem? É o quê? Nossa, é isso mesmo. Deus não é alguma pessoa, não é um quem. Porque eu sou, você é, ele é, nós somos, vós sois. Deus não é, porque antes de qualquer coisa ser, ele já era. Então não dá para falar Deus é onipresente, onipotente. Não dá para falar. Porque atributo é humano. Deus não é humano. Deus é mais. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos já abriu meu coração. Falei, nossa,
Isso aí é interessante. E ele responde. Qual a resposta? O que é Deus? Inteligência suprema do universo. A inteligência suprema do universo. Classifique ela do jeito que você... é a natureza, é uma força. Não sei, é a inteligência suprema do universo. Caiu que nem uma luva nos meus braços. Caiu que nem uma luva. Foi como se eu estivesse no deserto e tivesse tomado um banho de uma água bem fresquinha. Falei, caramba! Eu fiquei uma semana com essa pergunta na cabeça e a resposta. Não fui para frente. Não fui para frente. Aí, os espíritos começaram a mexer comigo de novo. Então eu arrumei uma namorada, estava namorando. Fazia uns meses que eu estava namorando. Essa menina falando assim, Fernando, eu preciso falar uma coisa para você. Eu falei, caramba. Ou eu vou dançar ou eu fiz coisa errada, né? Quando a mulher chega para você, a namorada, recém-namorada, preciso contar uma coisa para você. Eu falei, ixi Maria. Ela me puxou num canto assim, falou assim, olha, eu sou espírita. Aí eu não sabia se eu corria ou se eu enfrentava. Eu falei, você é com aquele negócio do Livro dos Espíritos? Tem a ver com esse negócio de Livro dos Espíritos? Ela falou, sim, tem. A gente trabalha com os espíritos. Eu falei, mas tem lugar para ver os espíritos? Ela falou, tem, o Centro Espírita. Eu falei, ixi, eu posso ir lá ver esse negócio aí? Ela falou, pode, vamos comigo sexta-feira? Eu falei, vamos. Eu nunca tinha entrado numa casa espírita. Cheguei numa sexta-feira, fui para uma sessão de desobsessão. Lá no Nova Era. Isso foi no ano que vem fazer 50 anos isso. Foi em 1975. Eu sentei ali, naquilo ali, eu respirava devagar para ver se eu estava respirando ainda. De repente, aquilo começou um bate-bufo no caterefofo. Gente do céu. Era mulher falando grosso lá em cima. Era homem gritando com as mulheres. Nossa, antigamente a sessão de desobsessão era pauleira. E eu sentado ali, eu queria ver tudo ao mesmo tempo. Mulher falando grosso. Eu quero matar todo mundo. E de repente, a minha namorada começa a falar grosso comigo. Eu falei, nossa, esse bagulho aqui é louco, mano. E ela falava grosso, eu não sabia se eu chamava o cara, se eu mesmo conversava com ela, que aquilo, nossa, você imagina, a casa era umas 3 vezes maior que essa aqui, cheio, espírito pipocando para todo lado. Eu não sabia o que eu fazia. Ela começou a falar grosso, falou, moço, vem falar com ela aqui, ó, pelo amor de Deus, a mulher tá doida aqui. Casei com ela. Não é essa aqui, não. Eu não aguentei. Aguentei 19 anos, falei, chega, não dá mais. Essa mulher me acordava 3 horas da noite, da madrugada, falando grosso comigo 2 vezes por semana, na cama. Eu dormindo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Ai, meu Deus, já veio mais um. E aí eu comecei a conhecer esse tal de espiritismo. Eu comecei a enxergar coisas que dentro da Igreja Católica eu não enxergava nada. O meu mundo era mentira. Meu mundo era baseado em mentiras. De repente começa a aparecer um universo para mim. E minha mãe falava, Fernando, não mexe com essas coisas. E eu não ouvi minha mãe. Até hoje não consegui largar. E aí o universo começou a abrir para mim. E eu comecei a estudar. E junto com o estudo, eu aprendi a ser doutrinador na marra. Esclarecedor agora, né? Na época era doutrinador. Eu começava a conversar com o espírito com uma facilidade, com uma tranquilidade. Eu cheguei a ver espírito se materializar. Eu cheguei a apanhar de espírito. Eu virei um caça-fantasmas. Eu gostava de ver os fenômenos.
E as coisas apareciam para mim. Eu estava sem fazer nada, assim, de boa. Alguém chegava para mim e falava assim, ixi, na minha casa a televisão liga e desliga sozinho. Eu posso ir lá ver? E eu ia. Aí vinha uma outra senhora e falava, ih, o meu filho fica se vestindo de vermelho com umas capas pretas, fala uns negócios estranhos. Eu posso ir lá ver? Apanhava depois, mas eu ia. Então eu comecei a procurar fenômeno, porque a minha fé e a minha razão estavam muito bagunçada. A minha fé estava com um rumo novo. E a minha razão não entendia. Então eu precisava ver para crer. Eu precisava tocar nas coisas. Eu precisava ver a parte física do espiritismo. E virei um caça-fantasma. Até que um dia a coisa fez assim. Eu senti uma paz interior que eu comecei a entender quando Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos é um sacerdote, um doutor da lei. Jesus conta para Nicodemos algumas coisas. Nicodemos fica extasiado. E vê que tudo que ele sabia não tinha nada a ver com o que era a realidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a entender que eu não precisava mais ficar razão, fé. As duas fizeram assim. Começaram a andar num sentido. E eu comecei a dar aula no Centro Espírita lá em São Paulo. E aí eu conheci um tal de Jesus. Vocês conhecem ele? Aqui, ó. Cara, fantástico, gente do céu. E vocês já viram como é a minha cabeça, né? Vocês já perceberam como é a minha cabeça? Comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu ia a fundo. Eu queria saber os porquês. Por que Jesus falou isso? Não gosto de chega no Centro Espírita e fica lendo. Você olha para a plateia, está tudo assim. Ó. E o cara que está fazendo a palestra ainda continua lendo. Mas não é isso. Você tem que trazer coisas novas, senão não chama atenção. Criançada de hoje não quer saber de coisas concretas. E eu conheci o tal de Jesus Cristo. E aí quando falam para ele, perguntam para ele, qual é o maior mandamento? Nossa, me deu uma alegria, gente, porque ele vai destruir quem agora? Moisés. Ele falou, ele não vai acabar com Moisés. Falou em mandamento, a gente lembra de quem? Moisés. Então, peraí, Jesus vai me ajudar a destruir Moisés? Vai. Mas só que Jesus é mais sutil do que eu, né? Eu já sou pé no peito. Jesus começa. Qual o maior mandamento? Amar a Deus. Ok, sem problema. Como? O que está escrito ali? Então vamos devagarzinho. Amar a Deus de todo o seu coração. Coração de quem? Ah, é do seu? Tem que amar do jeito que você ama? De quem é esse coração? E coração de quem que ele falou aí? Peraí, ele já me pôs na parada, né? Amar a Deus de todo o seu coração. Ele não falou amar a Deus de todo o meu coração. O coração de Jesus é enorme, gente. Ele falou de todo o seu coração. E você não faz isso já? Você não ama a Deus com o seu coração? Amo. É meio bagunçado meu coração. Então você ama de Deus assim. Ótimo. E ele continua. De toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. Emoção, razão. Crer, ver.
Jesus fala que nós temos que amar a Deus de todo o nosso emocional e de todo o nosso racional. Isso é uma coisa dinâmica ou é uma coisa estática? Dinâmica, porque eu evoluo. As minhas emoções evoluem, o meu raciocínio evolui, portanto, amar a Deus é um processo dinâmico. A cada vez nós vamos aperfeiçoando isso. E o que ele coloca no meio? O que é a alma para nós espíritas? Espíritas, cadê vocês? O que é uma alma para nós? É um espírito encarnado. Nós espíritas chamamos de alma o espírito quando está encarnado. Então Jesus coloca a alma no meio. Na frase dele, não foi à toa que ele colocou no meio. A alma só está equilibrada quando isso e isso estão em equilíbrio. Nós só temos paz de espírito quando a nossa razão e a nossa emoção andam no mesmo sentido. E até hoje, o que ensinaram para a gente? A gente fala de Eurípides Barçanufo, mas a gente vê que nós somos desse jeito porque ensinaram para a gente só coisa errada até hoje. Papai do céu castiga. E tudo é pecado, tudo é pecado. E o que a gente ouve dentro das casas espíritas? Ah, eu estou pagando meus pecados da vida anterior. Eu não estou pagando nada. Eu não vim aqui para pagar nada. Eu vim aqui aprender a fazer certo. Se eu não fiz certo antes, é que eu não sabia. E por que dentro da casa espírita a gente acha que é igual Moisés? Olho por olho, dente por dente. Ah, e aquele lá nasceu sem braço, porque ele deve ter cortado o braço de alguém na outra vida. Isso é vingança, gente. E a gente vê pensamentos mosaicos ainda dentro da casa espírita. Não é culpa, é que a gente ainda não aprendeu a lidar com isso direito. Nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para aprender a fazer certo, ter equilíbrio entre as nossas emoções e a nossa razão. E essa reencarnação é uma das mais importantes das nossas vidas, porque é a primeira vez que a gente começa a andar no sentido certo. Quando eu vi essas crianças sendo ensinadas coisas que a gente já devia saber há muito tempo, e eu não fui ensinado disso, aprendi no tranco, que nem vocês viram, a gente vê que nós estamos começando agora. E Jesus complementa. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a... Matou a pau, né? Quem que é o dono da minha vida? É o padre? É o bispo? É o papa? Quem que vai me levar a ser uma pessoa melhor? Evoluir espiritualmente? Quem? Esse tal de si que eu estou procurando há tantos anos. Eu não sei quem é esse tal de si, tem gente que chama de ti. Jesus coloca na sua mão, fala assim, seja feliz, você não depende de ninguém, você depende de você. Equilibre o seu coração, equilibre a sua emoção e se ame. Se você não se ama, você acha que você consegue amar alguém? Não. Então quem que a gente tem que amar primeiro? Então não é orgulho eu querer me amar. É condição sine qua non. Eu tenho que me amar, eu tenho que me entender, eu tenho que me equilibrar, eu tenho que entender o que o meu raciocínio e o que a minha emoção falam. Eu tenho que seguir esse caminho. E esse caminho está na minha mão. Depende única e exclusivamente de mim.
Vamos continuar. Esse tal de Jesus é porreta, que nem falar lá no Nordeste, não? E aí, continua. Além de ele falar do si, nós espíritas, acreditamos em reencarnação, correto? Eu não acredito, eu tenho certeza. Acreditar, a gente acredita em Papai Noel. Eu tenho certeza da reencarnação. Porque é o maior critério de justiça que existe. Se a inteligência suprema que fez a gente, fez esse universo, e fez uma coisa justa, a reencarnação faz com que seja absolutamente justo. Porque todos nós temos que passar por tudo. Todos nós temos que aprender a ser tudo. Então, tá passando dificuldade hoje? Tá. Tem que aprender com isso. Hoje eu estou endinheirado. Tem que aprender com isso. Então nós precisamos aprender que nós precisamos crescer no meio disso tudo. E nós começamos nas nossas vidas anteriores, nas nossas vidas pregressas, nós tínhamos só instintos. 20 mil anos atrás, você queria comer, o que você tinha que fazer? Não tinha McDonald's? Entrega de frango a domicílio? Quarta-feira feijoada? Não tinha. Tinha que fazer o quê? Você já matou um frango? Ia morrer de fome, ó. Você já pensou? A minha avó matava frango. Eu chegava na casa dela, tinha um frango pendurado no tanque, de cabeça para baixo. Vocês já viram isso? Nossa, eu achava uma coisa horrorosa, que deixava de cabeça para baixo para tirar o sangue, não sei. Você imagina se tem que fazer uma coisa dessa? Mas você já fez muito. Já fizemos muito isso. Vocês conhecem pessoa que fica com fome e fica com raiva? Um monte, né? São instintos associados às sensações. Um dos instintos mais antigos é esse, é a fome. Toda vez que o ser humano sentia fome na antiguidade, ele sentia raiva junto com a fome. Porque se ele sentisse amor, ele não ia caçar. Que nem a mocinha ali ia morrer de fome. Ai, coitado do bichinho, eu vou comer só alface hoje. Imagina quanta alface você precisava comer para conseguir viver. O instinto associado, nós éramos puro instinto. Nós éramos puro instinto, nós só pensávamos em duas coisas. Tem muito homem que ainda só pensa nisso. Comer e procriar. Né? Só pensávamos nisso. Há muitos anos atrás. Aí a gente veio aprimorando nossos instintos e começamos a ter sensações. Estou com um negócio aqui, eu estou com uma sensação de fome. Então a fome fazia com que a gente tivesse sensações. O sono, a gente não sabia o que era. O olho ia fechando assim, eu estou com uma sensação estranha, e dormia. Então nós começamos a ter sensações. E bem posteriormente, nós começamos a ter sentimentos. É o que nós estamos desenvolvendo agora. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você escolheu com quem você casou na sua reencarnação anterior? Provavelmente não. Pense no que eu falei. Vocês, qualquer um de nós, na encarnação anterior, deve ter sido há uns 250 anos para trás, escolhemos com quem a gente ia casar? Você escolheu o que você ia ser? Ou você fez o que seu pai mandou e fez o que tinha que fazer? Nós não fizemos nada na última encarnação que nós escolhêssemos. Pensaram nisso já? Você não escolheu nem com quem você casou. Primeiro que as opções eram curtas, né?
Eu tinha poucas opções. Segundo, a gente casava com o que o pai mandava. Gostasse ou não gostasse. E não tinha esse negócio de divórcio, não, gente. Mulher, então, se separasse, nossa senhora. O próprio pai dela quase que matava ela. A gente não escolhia a profissão. A gente não escolhia nada, escolhia a enxada que ia usar. Agora, fala para a criançada que ele vai namorar com o que eu quero. Você riu, né? Você imagina como eles estão perdidos. Eles têm um monte de coisa para decidir, nós tivemos poucas. Nós tivemos, mas já tivemos um pouco de escolha. Nós que temos mais de 60. Nós tivemos poucas escolhas, mas tivemos. A criançada de hoje tem 1000 escolhas. Elas estão perdidas. Elas não sabem nem o que elas são. Então a gente precisa fazer o quê? Quando eu não sei o que tem dentro de um vidro, o que eu faço? Eu tenho uma embalagem plástica que eu ponho um produto dentro. Para saber o que tem dentro, eu faço o quê? Eu ponho um rótulo. Eu pondo um rótulo, eu sei o que tem dentro. Se a gente não sabe o que tem aqui dentro, a gente tem que fazer o quê? Por rótulo. Por isso que tem um monte de letra, né? L, G, B, T, X, Y, Z. Porque a gente não sabe o que tem aqui dentro. Então a gente precisa pôr rótulo. Quando eu souber o que tem aqui dentro, eu vou precisar pôr rótulo? Não mais. Então nós estamos na fase de conhecer as coisas. E a gente critica a criançada. Eles estão perdidos. E o que nós estamos fazendo? Ao invés de orientar, punindo, criticando. Nossa, essa criançada de hoje tem que usar Havaiana para resolver esse problema. A gente ouve isso, a gente de vez em quando até pensa isso. Mas vamos pensar como espírita, gente. Não como Moisés. A minha espiritualidade, a minha materialidade deram as mãos. Eu estou começando a entender o que eu sinto. E eu estou começando a dar caminho para o que eu sinto. Se eu não tenho valores, objetivos, sentido de vida, a minha vida é sem graça. E a gente não está consultando os nossos valores. A gente está andando sem consultar os nossos valores. E a gente sabe que isso tem consequências. Hoje, o nosso objetivo é focar nas nossas emoções. Hoje, o que nós temos que fazer na nossa vida é prestar atenção no que a gente sente. E o que está acontecendo com a gente? Você já ouviu falar de síndrome do pânico? Olha, tem uma barata embaixo da sua mesa aí, ó. Cadê? Eu vou falar para você, tem uma barata aqui embaixo da sua mesa, da cadeira. E você não vai olhar? Isso, ó. Tomé faria o quê? Olharia para aqui. Eu vou lá, tem um rato embaixo da sua cadeira. Você tá perguntando, olha no olho, olha no olho, olha no olho. Gente, tem um bicho embaixo da sua cadeira. Olha! Pode ser uma formiga, pode ser uma aranha, pode ser uma cobra. Mas não vai ficar com medo antes de ver. A gente fica com medo antes de ver. O que é síndrome do pânico? Você tem medo do quê? Não sei. Ai, meu coração dispara. Eu fico sem ar. Mas você está com medo do quê? Não sei. Vai ver, caramba. Vai consultar por que você está assim desse jeito. Ah, eu estou ansioso. Por que você está ansiosa? Por que você está com medo? Não, é mais fácil olhar no celular. A criançada, você está comendo, está comendo com o celular na mão. Aí você pergunta para eles assim, a comida está gostosa? Ele vai falar assim, hã? O quê? Né? Ou se pera assim, como que ela fala? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mas eu não estou nervoso. Né? Calma aí. Mas peraí, a comida está gostosa? Ah, não sei.
Não estão prestando atenção, gente. Eles não prestam atenção em nada. Eles não prestam atenção na comida, no gosto, no som. Por isso que põe aquelas músicas que fica dung, 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 dung. Fala um monte de palavrão e eles acham legal pra caramba. Você pergunta para eles, você está entendendo o que eles estão falando nessa música? Você entendeu? Você, mulher, está escutando eles falar mal das mulheres? Ah, mas está falando mal das mulheres? Tá falando que mulher é isso, aquilo, aquilo. Ah, eu não tinha prestado atenção. E não presta mesmo. Você tem algum artista que você gosta? Fala aí um nome. Como? Não entendi. Rita Lee? Ah, é que por isso que eu não entendi, que é um tempo antigo, nunca ouvi falar. Você gosta da Rita Lee? Vamos materializar a Rita Lee aqui agora. Ela chegou aqui agora, o que você faz? Abraça ela? Nossa, precisa dar um prêmio para essa menina, gente. Porque todo mundo que eu pergunto, eu ia tirar uma foto dela. Peraí. Vai tirar uma foto? Acabou de aparecer na sua frente, vai e gruda. Não vai perguntar, dá licença. É melhor pedir desculpa do que pedir licença. Já gruda. Abraça, sente. Entra um cara no palco. O que a gente vê o povo fazendo? Todo mundo puxa o celular para olhar o cara pela televisão do celular. Eu vejo televisão em casa. Se eu estou na frente do cara, eu quero sentir o cara. Então, isso que nós temos que mostrar para a criançada, que eles precisam entender o que eles sentem. Eles precisam sentir. E nós também precisamos prestar atenção em tudo que a gente sente, que para nós é tudo novo. Então, vamos começar a entender Jesus. E ele fala, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nossa, se tem. Isso é o que mais tem. Você abre a televisão aberta, tem 12 canais. 10 são de falsos cristos e falsos profetas. Estou mentindo? Os caras fazem de tudo para tirar dinheiro. Ensina cada absurdo. Pede dinheiro para pegar uma vela benta para pôr na sua casa, que custa benzida pelo Papa, não sei das quantas, custa 10 pau. Ele fala, qual a diferença da vela que minha mãe compra no mercado e que acendia num cantinho? Nenhuma. Então a gente vê que falsos cristos e falsos profetas existem. Desde que Cristo chegou, tentaram se apropriar da palavra dele. Todos eles falam que Jesus é deles. Os católicos, os evangélicos, os protestantes, Jesus é deles. Mas Jesus pregava onde? Qual igreja? Na rua. E tem gente que pergunta para mim assim, Fernando, você acha que Jesus era vegetariano? Peraí, que pergunta besta. Onde comia Jesus? Qual restaurante? Tinha restaurante vegetariano no tempo de Jesus? Tinha restaurante? Onde Jesus comia? Na casa dos outros. Você vai na casa dos outros e fala assim, eu não gosto disso. Você fez canjica, eu não gosto de canjica. Você fez carne, eu não como carne. Você faz isso? E você acha que Jesus fazia isso? Não. Jesus comia na casa dos outros. Ele comia o que davam para ele. Dava um carneiro, ele comia. Dava um pão, ele comia. Fazia o que tinha que fazer. Não é o que entra pela boca que faz mal. É o que sai. E a gente sabe disso. E aí vem os camaradas, ainda falam pra gente que fora da igreja não há salvação. Então, para você se salvar, você tinha que ir aonde? Na igreja. Aí eles querendo mandar na gente de novo. Né? Aí você vai lá pro padre, e que nem a menininha de 14, 15 anos, que vai confessar pro padre, aí senta, ajoelha lá, o padre fala, minha filha,
Ela falou, ai, padre, sabe o que que é? Meu namorado foi lá em casa ontem e nós fizemos isso. Aí o padre arrepiou todo. Nossa, menina de 14, 15 anos. O que eu vou falar para essa menina? Aí o padre falou, ó, reza 5 Ave Maria e 5 Pai Nosso. Beleza. Aí a menina fala assim, ô padre, vou rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. O padre, nossa, legal, por quê? É porque o meu namorado vai voltar amanhã. Então, é muito fácil você rezar 2 Ave Maria e 3 Pai Nosso e estar perdoado de tudo. Melhorou agora, hein? Porque no meu tempo de seminário era 50. Agora é bem cortado. Ninguém tem paciência mais de rezar. Tem gente que começa a rezar assim de noite, só reza na hora de dormir. Aí começa assim, Pai Nosso que está aí no céu e pum. Aí tem um pesadelo, fala, nossa, eu tive pesadelo porque eu não terminei de rezar. Precisa terminar, senão tem pesadelo. Como se Deus fosse interferir na sua vida porque você não rezou. Deus não põe a mão na sua vida, Ele deu um caminho para você seguir. Tá aí, siga. Ele não fica colocando o dedo na sua cara, eu não gosto de você, então eu vou sacanear você, eu gosto dela, eu vou dar tudo para ela. Ele não faz isso, ele deu o caminho, é para a gente seguir. E depende de quem? Tá? E haverá falsos cristos e falsos profetas. Pergunto a vocês, Jesus cobrava quando ele fazia as curas dele? Gente, vocês me conhecem. Eu não faço pergunta à toa. Jesus cobrava quando ele fazia as curas dele? Vamos passar um filminho na cabeça? Vamos passar? Ele curava. Logo depois ele fazia o quê? O que ele falava para as pessoas? Isso não é cobrança? Pensou em dinheiro. Só você, né? Eles pensaram em dinheiro. Jesus cobrava quando ele fazia as curas dele? Cobrava mudança. O que ele falava? Para todo mundo que ele curava. Tua fé te curou. Vá e não peques mais. Meu, isso é a maior cobrança que ele podia fazer para você mudar de rumo. Se você não mudar, não adianta nada eu te curar. Vai voltar todo o problema, porque nós que causamos os nossos problemas. Então, se ele fala, vai e não peques mais, é uma cobrança. Cobrança de mudança, cobrança interna. Não é à toa. E Jesus pede para a gente, simplesmente para a gente mudar. Aí vem Kardec e fala o quê? Voltou para a mão de quem? Ele te deu, Kardec tira o poder de todas as igrejas e traz de novo para você. Quem pode fazer caridade aqui dentro dessa casa? Alguém não pode fazer caridade aqui? Caridade é você ouvir quando alguém quer falar com você. Caridade é você ter paciência com os outros. Caridade é você ter amor dentro do seu coração e estar pronto a ajudar quem precisa. Mas nós estamos numa situação tão ruim que a gente até tem medo de fazer caridade, gente. Alguém se aproxima do carro da gente, a gente faz o quê? Levanta o vidro. A minha filha, Piquitica, uma vez eu estava andando com ela, veio uma senhora meio assim, vestida mais ou menos, né? Quando ela chegou perto, eu já puxei a minha filha, e essa senhora veio me fazer uma pergunta, alguma coisa, como ficava, onde ficava alguma coisa. Quando ela foi embora, a minha filha virou para mim, pai, por que você me puxou? Ela só queria te fazer uma pergunta. Eu fiquei com uma vergonha. Mas eu tenho medo, que nem vocês. Eu tenho medo. Na Itu tem muita gente que cai no chão, finge que está passando mal, você para acudir, eles assaltam você. Principalmente em lugarzinhos mais desertos. Então você não sabe mais o que você faz. Não é verdade?
E Jesus falava o quê? Vamos voltar aqui, ó. Jesus falou aqui, ó. Não, mais tarde. Então nós precisamos começar a voltar a ter amor dentro da gente. Não é que não perdeu o medo, mas começarmos a entender. Nós temos muita prepotência dentro da gente. Quando a gente está num cargo superior a alguém, a gente não consegue fazer caridade. A gente acha que caridade para os subalternos é uma coisa que está fora do expediente. Tempo é dinheiro, né? Tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Então, se você tem uma pessoa que está sob seus cuidados, seja amoroso com ela, seja paciente. E a gente vê dentro de casas espíritas, dirigentes de casa espírita, que não tem amor dentro do coração. Não estou falando dessa casa aqui, que eu nem conheço vocês, hein? Aqui, para mim, é tudo santinho. Olha lá. Só tem gente boa aqui nessa sala. Então, a gente precisa parar com isso dentro da gente. E voltarmos a ser bons. A gente é bom. A gente é legal. Só que vem colocando pra gente que a gente não é legal. Você assiste um filme da televisão que fala do futuro. Como é o futuro na televisão? Só tem zumbi. Só tem filme. Vocês já assistiram o filme de futuro, que é tudo zumbi? Que é tudo destruído, que a Terra está destruída? Pelo amor de Deus, não é isso. O nosso futuro é lindo. E depende de quem? De nós. Conhece esse camarada aí? Conhece esse camarada? Quem é? Onde ele está agora? Isso. O bicho está na cadeia. O que ele fez? O que ele fez? Hein, gente? O que ele fez? Ele se perdeu. Fez isso mesmo. Ele tinha um dom, aparentemente ele tinha um dom, aí ele se perdeu. Mas por que ele se perdeu? Faz um favor, levanta, por favor. Viram que ele levantou? Continue de pé, por favor. Por que você levantou? Não. Por que você levantou? Por que vocês acham que ele levantou? Porque ele quis. Ele quis. Por quê? Ele quis. Porque ele quis. Ele podia não ter levantado. Por favor, pode sentar. Ele não levantou. Ele levantou porque ele quis. Ele levantou. Presta atenção, gente. Isso é muito importante. Eu só sugeri, correto? Ele levantou porque ele quis. Agora eu pergunto, ele teve escolha? Não, muito pouca. Porque eu exerci o meu poder em cima dele. Eu estou aqui na frente, gente. Eu estou comandando essa sala. Eu estou comandando aqui. Todos vocês estão olhando para mim. Quem é o comandante dessa sala? Sou eu. Então eu usei a minha influência. Eu usei a minha influência para ele fazer o que eu quero. Mas a escolha foi dele. O que fez esse camarada aí? Ele não usou o poder da fé das pessoas para abusar das pessoas? As pessoas tinham condições de falar, não, eu não vou ficar pelada na sua frente. Tinham, mas o poder dele, no momento, era tão forte, que a pessoa, você não pensou em falar não para mim, né? No momento você fala, vou pagar mico, mas passa rápido, porque você fala, eu não posso falar não para ele. Eu não devo falar não para ele. E você deixa de raciocinar. Então nós temos que prestar atenção nas pessoas que vêm com poder para cima da gente. Que usam o poder para cima da gente. Para que a gente não faça o que a gente não quer. Quando eu comecei no Espiritismo, contei para vocês, vinham espíritos falando para eu fazer um monte de coisa. Ah, mas... Amigo,
Não vou fazer. Isso aqui não é legal, não vou fazer. Ah, mas foram os espíritos, não me interessa. Espírito bom não fala para você fazer nada. Espírito bom te dá conselho, mas não te ordena a fazer nada. Então, para a gente prestar atenção, para isso nunca mais acontecer na vida de ninguém. Pergunto para vocês, se esse camarada aqui fosse Tomé, ele estava sentado aí? Por quê? Porque na hora que o cara falou, senta aí, Tomé ia perguntar, para quê? Não, eu vou te curar. Com o quê? Com uma faca. De jeito nenhum. Mas nem a pau, Juvenal. Mas eu sou... Você não é nada. Tomé ia falar assim, faca no meu zóio? Mas nem a pau, Juvenal. Tomé ia falar isso. Ele perdeu a fé dele? Então é isso que nós temos que entender, gente. Que nós temos o poder na mão. Vocês imaginem se eu chego aqui, se eu sofro um acidente de carro. Como é que a senhora chama? Cristina. Dona Cristina. Eu sofri um acidente de carro. A Cristina vai me visitar lá no hospital. Certo? Aí ela me vê todo arrebentado em cima da cama. Ela tira uma fotografia minha assim, pá, faz um pôster desse tamanho e põe na minha sala, a sala da minha casa. Pum! Quando eu chegar na minha casa e ver aquilo, como é que vocês acham que eu vou me sentir? Hã? Vocês acham que eu vou me sentir bem, gente? Alguém acha que eu vou ficar feliz em ver minha foto arrebentado na sala da minha casa? E o que a gente vê quando a gente entra na igreja católica? Gente, o que a gente vê quando a gente põe o pé dentro da igreja? E vocês acham que ele está feliz de ver aquilo? Vocês acham que é uma alegria para ele olhar ele daquele jeito dentro da casa dele? E a gente aceita. Eu não posso fazer nada, mas eu não aceito. Eu não aceito. Eu me imagino no lugar dele. E a gente vê cada absurdo na nossa frente, e a gente passa batido, que nem ele, levanta e senta, porque alguém mandou. Gente, chega disso. Chega. O poder está na minha mão. Eu decido o que é bom para mim. Eu decido o que faz sentido para mim. E eu decido ser bom. Eu decido que eu sou bom. E eu vou ser cada vez melhor, porque eu tenho um cara do meu lado. Esse cara aqui. Se eu não entendo o que ele fala, é o meu mestre. Se eu não entendo o que ele fala, eu não entendo o que é vida. Eu não sei o que é vida, então eu tenho medo de viver. Eu acho que eu não tenho alegria na minha vida por causa de coisas externas. E eu esqueço que eu não tenho alegria na minha vida por causa de coisas internas. Eu durmo com rancor todo dia. Eu durmo com raiva. Eu durmo sem perdoar. E quer acordar no dia seguinte e está felizinha da vida. Acorda azedo. Porque nós estamos azedos por dentro. Porque o nosso passado de reencarnações passadas foi muito difícil. Então está na hora de a gente mudar isso. Está na hora de a gente ser feliz internamente. Ter equilíbrio internamente. Porque entendendo a vida, a gente começa a entender também a morte. A morte é um momento que precisa ser vivido. Então, quando eu falo em morte, tem gente que não quer saber de falar disso.
Quem vai morrer aqui? Quem não vai morrer? E se é uma coisa que é natural, por que a gente tem tanto medo? Se eu fizer tudo de bom, tudo legal, quando eu chegar lá em cima e encontrar Jesus, porque eu vou encontrar Jesus, tem gente que fala assim, eu não tenho merecimento de encontrar Jesus. Lógico que tem. Todos nós temos. O cara é nosso irmão. O dia que eu encontrar ele, eu vou dar um abração nele, tão apertado, eu só vou falar uma coisa para ele. E aí, cara? Fiz bem? Foi tudo direitinho? Foi do jeito que você esperava? E ele vai falar para mim o quê? Foi. Você foi bem, cara. Pelo tanto que você já passou, você foi ótimo. Porque eu conheço o teu passado. Então sei que você está hoje aqui e você está fazendo o seu melhor. E ele vai me dar um abraço bem gostoso. Eu falo para a Regina que eu gostaria sempre de, quando eu desencarnar, quando eu tiver consciência que eu estou desencarnando, tocar aquela musiquinha. Nossa, vai me dar uma alegria tão grande. Que eu vi que eu fiz a minha missão, que eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu vou encher o saco dos caras para voltar o mais rápido possível. Porque viver é bom pra caramba. Viver é legal. Viver é bom. E agora que está ficando melhor ainda, eu quero voltar mais rápido. Tem gente que fala assim, Chico Xavier não precisa mais reencarnar. Vocês acham que ele quer ficar lá em cima tocando harpa com os anjinhos o dia inteiro? Ele está enchendo as paciências de todo mundo. Qual a coisa que mais ele gostava de fazer? Ajudar os outros. Você acha que ele não está enchendo a paciência para voltar, já que já não voltou? Então, nós temos que sentir isso no nosso coração. Nós temos que aprender isso em nosso coração. E foi a mensagem que eu quis trazer hoje. Para a gente ter o poder na nossa mão e resolver ser bom. E fazer tudo, para a razão e para a emoção andarem juntas. Com esse cara aqui do lado. Cadê ele? Com esse cara aqui do lado. Essa foto não é muito melhor do que a gente vê ele tudo arrebentado? Muito melhor. E é assim que ele tem que ser visto. Aqui, ó. Perto da gente. Não lá no fundo da igreja. Não em cima de uma cruz. Mas dentro do coração da gente. Porque quando a gente entender isso, a gente vai ver que Tomé tinha uma fé enorme. Mas ele tinha uma razão muito forte. E nós temos que ser assim. Que Jesus possa estar conosco na nossa jornada, todos os dias. Foi o que ela leu. Foi o que ela leu na abertura dos trabalhos dessa noite. Jesus veio acordar a gente. Acordar significa dar cor. Acordar. Dar cor às nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos nós e esteja sempre no nosso coração. Muito obrigado. Muito obrigado.